Sejam bem-vindos ao Memórias de Cinema. Meu nome é Pedro do Memórias de Cinema e hoje primeiro vídeo aqui no canal. Antes de eu começar, a crítica propriamente dita do Homem Sem Sombra, né, que é o vídeo de hoje, eu queria te apresentar um pouco sobre o que é esse canal. O Memórias de Cinema ele vai funcionar com foco principalmente sobre filmes antigos ou filmes que são pouco conhecidos, pouco assistidos, né? Esse é o foco. Por que que eu pensei nisso? Por duas questões. O número um é que, de fato, esses são os filmes que eu acabo mais assistindo. Eu evito ficar assistindo tanto filmes mais novos, filmes lançamentos, até porque eu não gosto tanto dos lançamentos recentes, eu prefiro mais os filmes antigos, então, até por causa disso, são os filmes que eu mais assisto, então é uma questão lógica. E segundo, porque é simplesmente uma questão de mercado, né? Se eu for lançar uma crítica de um filme em lançamento, sei lá, o Capitão América novo, é óbvio que a galera vai assistir os grandes youtubers, tipo Dalena Nogari, Isabela Boscov e tantos outros. Então, assim, é, eu não vou ter nenhuma condição de crescer no YouTube. Então, é por uma questão de mercado também, onde eu quero pegar aí esse fato de filmes antigos, filmes meio desconhecidos, filmes que não tem outras críticas aqui no YouTube. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre O Homem Sem Sombra, ou The Hollow Man, do Paul Verhoeven, né? Esse filme que nem foi um filme assim que eu gostei tanto, mas foi o último filme que eu assisti. Eu até tava pensando assim, não, eu vou assistir algum filme assim que eu gosto pra fazer a crítica e ser o primeiro vídeo aqui no canal, mas, cara, eu acho que é interessante eu começar por esse filme porque vai ser justamente a ideia do canal. Eu vou estar assistindo os filmes e eu vou estar fazendo a resenha dos filmes. Simplesmente isso. Não tem aqui quantidade de quantos filmes vão ser na semana, quantos vídeos vão ser na semana, quantas críticas eu vou fazer. Simplesmente assim, assisto o filme, se eu quiser, eu venho aqui e faço a crítica. É simplesmente isso, não tem nenhum compromisso com nenhuma outra coisa, tá? E aí, claro, se você quiser também me seguir lá no Letterboxd, que é a rede social de filmes, vai estar aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado, para caso você queira me seguir lá, e aí você vai saber o que é que eu vou estar assistindo, as minhas críticas, notas, listas, enfim, você pode ver tudo lá no Letterboxd. Então vamos começar agora com o filme O Homem Sem Sombra, Hollow Man, dirigido pelo Paul Verhoeven, lançado em 2000. Esse filme que é protagonizado pelo Kevin Bacon. A história é bastante interessante porque ele é quase como se fosse uma releitura aí do Homem Invisível, o clássico do H.G. Wells e que teve uma adaptação clássica para o cinema lá na década de 30, um dos filmes de terror mais celebrados e mais importantes de todos os tempos. E aí, esse filme ele é uma releitura porque ele pega a mesma base de um cientista criando a questão assim de ficar invisível, mas ele tem uma roupagem diferente. Primeiro, pelo tempo, ele se passa nos anos 2000 e também por causa de toda a personalidade. O que acontece é que o personagem do Kevin Bacon é um cientista megalomaníaco que quer se tornar famoso, quer ser a próxima celebridade cientista. E aí ele está sendo contratado pelo governo dos Estados Unidos para criar aí essa solução, essa, sei lá como eu posso falar, essa invenção tecnológica nova de transformar e também de transformar as pessoas em seres invisíveis e também de voltá-las novamente. Aí eles testam primeiros em animais e é, eles conseguem atingir o seu objetivo, né? Ou seja, eles conseguem transformar animais e voltá-los. Só que ele fica pensando assim que, cara, eu quero ser o primeiro humano a se tornar invisível. Então, em um certo momento, ele faz a experiência nele mesmo, se torna invisível, e aí o filme de fato começa com todas as questões é, morais envolvendo esse filme. Então vamos lá, vamos agora falar sobre a minha opinião. Eu tenho que dizer que quando eu comecei a assistir esse filme, né, antes de eu assistir, na verdade, eu fui olhar no Letterboxd. Eu sempre olho assim, mais ou menos a nota, a repercussão geral do filme. E esse filme tem uma repercussão geral bem negativa, né? Tipo, as pessoas não gostam. E quando eu comecei a assistir o filme, eu tava com esse sentimento, assim, nossa, vai ser um filme ruim. Só que
Primeiro, é de um diretor que eu gosto bastante, que é o Paul Verhoeven. Ele é diretor, por exemplo, de Showgirls, que eu acho um filme incrível, de Tropas Estelares, que é um filme muito bom, Robocop. Então é um diretor que a maioria dos filmes eu gosto. Então eu tava pensando, pô, será que é realmente ruim? E depois, quando eu comecei a assistir o filme, eu comecei a gostar do filme. Porque ele tem toda essa questão tecnológica, esses debates científicos, essa releitura também do Homem Invisível, e ele também traz uma série de questionamentos morais, sabe? Porque o personagem do Kevin Bacon é simplesmente um canalha, que ele começa a utilizar os poderes dele de Homem Invisível para fazer as coisas mais deploráveis do mundo. Então o filme ele começa a fazer essa repercussão assim do tipo, cara, esse tipo de poder traz diversas coisas ruins também, envolvendo, claro, a personalidade de um maluco que é o personagem do Kevin Bacon. Então tava sendo um filme muito interessante, sabe? Cheio de questionamentos morais, um filme com uma dinâmica muito boa que estava se tornando quase um thriller meio erótico também, sabe? Então, tava um filme que eu tava pensando, porra, é um filme muito interessante. E a própria direção do Paul Verhoeven, sabe? Ele conseguia ter um controle do filme muito grande, o roteiro tava redondinho, cara, as coisas estavam acontecendo. Então, assim, eu tava gostando muito desse filme. Entretanto, teve duas questões nesse filme que de fato são aspectos negativos e que me fazem entender ter essa repercussão ruim desse filme. A primeira questão são os efeitos especiais. Eu tento não ser anacrônico sempre quando eu analiso os filmes. Tipo, eu acho uma burrice você analisar um filme do passado, principalmente em relação a efeitos especiais, e aí você ficar criticando. Porque a gente tem que analisar os efeitos especiais com base na própria época. Mas dito isso, eu não tenho como não notar aquele estranhamento absurdo dos efeitos especiais, sabe? Os efeitos especiais são muito ruins, cara. É um negócio que às vezes dá agonia você assistindo, é muito feio. Então, assim, por mais que eu tente não fazer esse anacronismo, ao mesmo tempo eu tenho que falar que, cara, mesmo assim, no ano 2000, existiam filmes que conseguiam fazer efeitos especiais muito melhores do que esse. E a outra questão, que essa eu simplesmente não consigo entender, é a meia hora final do filme. Nos últimos 30 minutos, toda essa questão assim desse meio thriller, desse suspense, envolvendo coisas tecnológicas e tudo mais, cara, simplesmente o filme enlouquece completamente e vira tipo um filme de ação, meio slasher, cara, do homem invisível tentando matar todo mundo. Cara, é uma coisa que eu não consigo entender. E o pior de tudo é o seguinte, se ele mantivesse, se ele tivesse feito isso, mas fosse algo bom, eu pelo menos ficava calado, mas não. Ele não ficou bom nem como slasher, não é nem um slasher bom e não é nem um filme de ação bom. Simplesmente o filme se destrói completamente na meia hora final, cara. E vira um filme completamente genérico, horrível. Não consegui entender o que danado que aconteceu com o Paul Verhoeven. Na verdade, assim, a minha teoria é que talvez alguém do estúdio, algum produtor tenha interferido do filme, porque é uma mudança muito brusca que a gente tem no terceiro ato desse filme. Dito isso, eu acho que no geral ainda é um filme interessante, é um filme que eu vou dar, por exemplo, a nota 7 de 10. Acho um filme bom, tá? Ele tem, assim, ele é muito melhor no começo do que no final, mas mesmo assim eu acho que é um filme que vale a pena você assistir, fazendo, claro, essa ressalva de que os efeitos especiais são realmente muito ruins. Então, galera, essa foi a crítica de hoje do Hollow Man. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no Memórias de Cinema, que eu vou estar trazendo aí vídeos novos para o canal em breve. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima e tchau.